Fala, rapaziada, estamos começando mais um Globotech Cast, o seu podcast de tecnologia, agilidade e inovação, trazendo as novidades da Globo e do mercado. Ele é patrocinado pela nossa área de estratégia e tecnologia, pelas comunidades de dados e Você Mais Ágil e pelo Globotech Blog. Tudo isso em parceria com o nosso RH e a área de gestão de conhecimento. Eu sou Felipe Paes, estarei como guia de vocês na nossa aventura de hoje. E para me ajudar, temos conosco o nosso brilhante Lucas Muratori. Fala, galera, bom dia, prazer estar com vocês de novo. Boa tarde, boa noite também para quem estiver ouvindo a gente aí em qualquer horário. Muito legal fazer parte desse projeto com vocês. Vamos em frente aí para mais um grande evento. Valeu. Boa, Lucas, ele que está na nossa mesa digital, nossa mesa remota. E hoje temos aqui uma galera explosiva, como diríamos na sessão da tarde. É o time de efeitos especiais, direto dos Estúdios Globo. Temos aqui à minha direita, Diego Oliveira. Bem-vindo ao Globotech Cast, Diego. Fala, galera. É um prazer estar aqui com vocês, dividindo um pouquinho sobre a nossa área. Vai ser um prazer a gente falar sobre tudo que a gente tem feito lá nos estúdios. Temos aqui ao lado do Diego, ele que é o fraquíssimo jogador de Super Smash Bros., aquele que não sabe jogar nada de FIFA, Enio Castro. Fala, pessoal, prazer. Sou o Enio, sou coordenador lá da plataforma de efeitos especiais. Vamos falar um pouquinho aí desse mundo maravilhoso. E temos ela também, ela que comanda todas as visitas, que faz a galera quebrar garrafa na cabeça. Eu já dando um spoiler um pouquinho do que tem para ver. Paula Cardoso, bem-vindo ao Globotech Cast. Fala, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu me chamo Paula, sou especialista de tecnologia do Efeitos Especiais, faço parte do time de soluções para efeitos especiais e vai ser um prazer falar com vocês, contar um pouquinho do que acontece no nosso dia a dia. Show de bola, Paula. E temos aí também na nossa mesa digital, nossa mesa remota, ele que faz tudo acontecer, Maximiliano Silva. Bem-vindo ao Globotech Cast, Max. Fala, pessoal, bom dia, tudo certo? Vamos aí fazer um podcast maneiro aí para vocês entenderem um pouco sobre efeitos especiais e esse mundo maravilhoso que faz saltar aos olhos. Boa, Max. E aí, como eu gosto, né? Vou jogar uma pergunta de avanço, vamos ver quem pega. E como é que, assim, pessoal, explica pra gente o que é, né? O que faz, né? O que comem, onde vivem, né? A área de efeitos especiais. Eu acho que vale a gente começar aqui falando o que é a nossa área de efeitos especiais, né? Quando fala efeitos especiais, as pessoas podem levar um pouco para o lado dos efeitos visuais. Nós somos a área de efeito mecânica, a área que atua no set junto à direção. Então, assim, uma explosão, ela realmente acontece. Fogo, ele está presente no set. A gente faz chuva, todos esses efeitos e essas mecanizações são feitos pela área de efeitos especiais. Eu acho que isso a gente tem que começar o papo esclarecendo um pouco. É isso. Quando a gente está falando de mercado, né, quando a gente fala de efeitos especiais, normalmente o termo é mais abrangente. Mas no nosso caso lá, existe o C-Design na Globo, né, que faz a parte de efeitos visuais e computação gráfica, e CGI e tal. E no nosso caso, a gente é efeitos especiais práticos, mecânicos, né, o que acontece na frente da câmera, né? Quer dizer, a explosão é real, né? Quando você vê ali, dá aquela dor no peito, daquele carro capotando, ele realmente está sendo destruído, né? Isso aí. Quando vocês olham o carro lá, aquele carrinho caro, sendo totalmente destruído, normalmente a gente está envolvido lá. Que beleza. Que a gente fala, né? O carro está explodindo, né? A gente faz uma explosão de forma que ela seja segura. A gente, por exemplo, um carro, ele não está realmente explodindo pelo que tem dentro dele, né? É o que a gente provoca para ser explodido. Então, assim, a gente tira todos os líquidos inflamáveis de um carro, por exemplo, e faz uma explosão ali paralela, simulando que o carro esteja explodindo. Então, tem um plano de câmera, tem tudo isso trabalhado ali, pensado. O Max lá, o time de técnicos conseguem dialogar bem com a direção também para simular esse movimento. Vale lembrar também que antes de qualquer grande cena, qualquer grande efeito, a gente faz todo um estudo, uma preparação para ver como vai ser feito da forma mais segura, da forma mais prática, posicionamento de câmera, enfim. A gente pensa previamente quais são todas as situações que a gente pode se envolver naquela cena. É planejado toda também, não só a explosão, mas toda a segurança, né? Para garantir que tudo
que esteja acontecendo, tudo que esteja explodindo, para que ninguém exploda junto, né? Só o que tem que ser explodido de fato, né? É isso, e que fique bonito e que conte a história, né? Também, né? E a gente normalmente faz essa dissociação, né, da computação gráfica só para evitar confusão mesmo, mas assim, também o trabalho fica mais legal quando está todo mundo trabalhando junto, né? Então, você perguntou assim, o carro explodindo é sempre de verdade? Bom, nem sempre, mas o legal é quando a gente faz o trabalho junto com eles e a pessoa que está assistindo em casa acha que é de verdade, né? E a graça é essa, né? Às vezes apaga ali só um fiozinho, né? Algum equipamento que a gente colocou ali para poder fazer essa junção, trabalhando em equipe, os dois grupos, né? Efeitos especiais e os efeitos visuais. O que acontece muito, assim, um carro que é caro, um carro que a gente não consegue ter no set de gravação, a gente pega um carro parecido no escopo, né? E a computação gráfica consegue fazer dele virar aquele carro, esse carro que seria caro, né? Então, assim, tem um trabalho em conjunto. A gente faz uma explosão, então tem um trabalho ali de pós também em cima, fazer essa magia acontecer. Né? Tem outra coisa também, né, Diego? A reutilização. Para testes e etc., às vezes a gente reutiliza carros que a gente já estragou a primeira vez, né? Para a gente poder fazer esses testes que são muito necessários. Tem Pessoal, ciclagem. Oi, pô. Quando a gente está falando aí de efeitos, a gente está falando da explosão, a gente está falando do que mais? Tiro, bomba, chuva? O que a gente tem aí no escopo de efeitos quando a gente está falando de uma produção que precisa da atuação do time de vocês? A gente está falando, a gente está falando de tudo isso, né? Tiro, explosão, chuva, mas também está falando do vento, está falando de uma porta se abrindo sozinha, está falando de uma janela se fechando sozinha, está falando de uma gotinha que tem que cair num local muito específico, então vai do mini ao máximo. É um mundo de possibilidades, então depende muito do que a direção precisa, entendeu? Quando a direção ela define o que ela quer, aí vem para a gente. E quando a gente pega o pedido, a gente começa a desenvolver, então pode ser realmente do mínimo ao máximo. Isso acontece muito ali no mundo de drama, né? Então, a gente tem a parte de variedade que tem as provas do BBB, as provas do No Limite, as atuações em Domingão. Então, assim, a gente atende tanto dramaturgia quanto variedade. Então, essas provas, essas simulações em variedade, quase sempre passa lá pelo time de soluções lá em efeitos especiais. Tem essa parte também de linha de show, né? De palco, como as cadeiras do The Voice, esse programa do Pipoca com a Ivete também teve muitas partes de mecanização, né? Que acaba tendo essa atuação do time de soluções, né? É um grupo de engenheiros que acaba trazendo soluções para problemas que a gente ainda não sabe como que a gente vai atuar, né? Então a gente realiza ali aquele estudo, faz aquele preparo, traz ideias, enfim. É isso. É um estudo de engenharia, de fato, né? Exatamente. Assim, e eu tive, né, hoje o gerente da minha área, por acaso, já foi gerente, né, da área de vocês, que é o Rafael Serra, e como na conversa com ele, mostrando alguns estudos, né, de fato, quando a gente vê algumas coisas que a gente vê até na faculdade, né, no caso, pelo menos, você vê cálculos de física, né, cálculos Isso, matemáticos, né, para garantir que não só que vai dar certo, mas para garantir a segurança, né, de todo mundo. Então, aí você que está ouvindo, que sempre pergunta, onde eu vou usar isso? Quando você estiver estudando física 1, 2, 3, a área de efeitos especiais com certeza é um lugar. Né? O time de soluções é um pouco isso, né? A gente é composto por engenheiros, que são pessoas ali preparadas para lidar com qualquer tipo de demanda, e a gente vai fazendo estudo, preparando, né? E a gente tem ali uma grande estrutura de máquinas e equipamentos, né? Impressora 3D, contato com tecnologia de ponta. Então, a gente recebe a demanda, analisa a complexibilidade e ali a gente decide quais são os caminhos que a gente vai tomar para resolver essa demanda. Mas olha que interessante, efeitos especiais, a profissão em si, né? Ela não tem faculdade, não se aprende numa escola. A gente aprende aqui. Você chega com a sua bagagem profissional do mercado de trabalho, né? E aqui dentro da Globo, aqui dentro desse departamento, você aprende a profissão.
de efeitos especiais. Eu posso falar isso porque eu cheguei aqui como estagiário, né, para poder estagiar na área de mecânica, e me deparei com esse mundo. E aí comecei a aprender, a conhecer, aumentar meu escopo de conhecimento. E hoje em dia a gente está imerso nesse mundo que depende da diversidade realmente de conhecimentos, de pessoas de diversas áreas. Porque efeitos especiais não se faz só com uma pessoa, se faz com diversas pessoas, com diversos tipos de conhecimento, de segmentos inimagináveis. Todo tipo de segmento de conhecimento que você imaginar tem dentro dos efeitos especiais. Então, isso se forma com diversas pessoas. Eu achei interessante o que a Paula falou, porque temos engenheiros, temos técnicos, temos pessoas formadas em cinema, temos engenheiro químico, temos diversas pessoas, e isso forma um efeito especial. Curiosidade, a gente tem dublês nesse time de efeitos, não? Então, o time de dublês, ele é de uma equipe terceira, eles são, no caso, parceiros, né? São terceirizados. Então, eles estão interligados conosco, porque a demanda surge daqui, quer dizer, surge da direção e a gente comanda essa interlocução. E eles estão sempre jogando com a gente, né? Porque todo o efeito que for demandar de um dublê, eles precisam estar junto com a gente para a gente poder parametrizar como vai ser realizada aquela cena de ação, se vai ter alguém envolvido numa explosão, a quantos metros ele vai poder ficar, qual vai ser a movimentação daquele dublê, se vai ser uma perseguição de carro, se vai ser uma briga, uma coordenação, se vai ter algum objeto cenográfico. Então, eles estão sempre junto conosco para poder também parametrizar esse tipo de situação. E importante destacar ali que o dublê também, a gente também tem que pensar, né, na segurança e tal, né? O dublê, eles são pessoas especializadas ali e focadas nas ações que tornam a administração do risco ali que a gente está trabalhando possível, né? Porque dependendo da pessoa, do nível da habilidade dela, a administração do risco da cena que a gente está propondo não é possível, né? Então, o dublê ele só torna a administração possível, mas ela continua tendo que existir, né? A administração do risco ali, para ninguém se machucar. A gente já ouviu, assim, situações que parece que o dublê é super-herói, né? E ele não é super-herói. Tem que botar um cabo aqui para segurar o cara. Pô, mas ele não é dublê? Ele dublê, mas não voa, né? Não consegue pular 8 metros de altura. Ele é dublê, mas não criou asa ainda, né? Assim, pensando nisso, como é que é quando a gente tem uma pessoa que não é exatamente... Dublê é uma profissão, né? E aí imagino quando a gente tem que usar por algum motivo, de repente, o ator de fato que não é o dublê. Como é que é essa relação, essa complexidade aí? É complexo, falar a palavra certa. Porque tem elenco, tem talento nosso, que são pessoas realmente com atividade física, que têm aptidão para estar fazendo aquilo, porém, eles são talento, né, do produto, eles não podem se machucar. Essas ações, a gente minimiza todos os riscos. Né? Então, porém, eles existem. Então, essa tratativa com o elenco, ela acontece por vezes. A gente fala, cara, não, a gente trouxe um dublê para isso, você não precisa estar se expondo para a situação. Então, a gente faz todo um plano aberto, às vezes, com o dublê, e no fechado você faz com o talento. E tu minimiza o risco de ter algum problema ali de gravação, né? O talento da empresa. Dependendo também da cena, né, Diego? Por exemplo, se é algo de altura, a gente grava com ator, por exemplo, no primeiro andar, em algo bem mais baixinho, a 1 metro de altura, e com dublê a gente vai lá e coloca ele no 8º andar, 10º andar, né? Então a gente faz essas estratégias também. É o famoso que quando vai pular, né, vai atravessar a janela, tá no estúdio, do lado tem o colchão. Quando é o dublê que tá caindo. Mas com toda a segurança também, né? Sempre, lógico. E a grande mágica, assim, né, acho que a área de efeitos aqui, a gente está num podcast que fala de tecnologia, eu acho que o grande legal é que a nossa área é uma coisa muito particular do audiovisual, né? É um segmento muito particular do audiovisual. E talvez seja a área da tecnologia que a gente mais tenha que ter interface ali, né? Com artístico, com leitura de texto, com o que a história quer contar e com os talentos e com as outras áreas também, né? Porque a gente falou de computação gráfica, mas a gente trabalha muito juntos ali. A computação gráfica também é tecnologia na Globo, né? Mas a gente também trabalha muito junto com o departamento de arte, de cenografia. Muitas das vezes a gente entra com um preparador de elenco para poder entender, como o Diego falou, né? Conseguir identificar ali que parcela do time de elenco ali a gente consegue
tornar possível a administração de risco em algumas situações e outras não. E acho que o grande legal ali da área de efeitos inserido na tecnologia hoje, a meu ver, é isso. Assim, a gente tem uma interface muito grande com as outras áreas também do entretenimento, né? A gente estava falando mais cedo do atendimento, a gente sempre brinca, a gente costuma vender o nosso trabalho falando de dramaturgia, porque é o que mais se identifica com as pessoas, né? Porque é o mais legal ali, como a gente falou, de carro, acidentes e cenas de ação, dublês e tal, mas como a gente destacou aqui, né, a gente também tem um outro segmento, mas mesmo assim a gente atende principalmente ao entretenimento, né? Atendimento ao esporte, jornalismo, ele é muito pontual, né, no nosso ano de atendimento. Basicamente é o entretenimento. O jornalismo esporte tem um caráter um pouco mais de notícia, né, de jornal, aí a preocupação maior é com fato, né, e tal. Ficar um pouco, a não ser que seja algum documentário, alguma coisa muito específica. É raro, mas acontece. A gente pode trazer um caso específico aqui do Fantástico. É isso que eu ia pedir. A gente nessa parte de jornalismo, a gente trabalha com o Fantástico com alguma frequência até. Porém, o que a gente faz, né? A gente simula situações. A gente falou antes da explosão, né? A gente simula um carro explodindo. E quando a gente traz para o mundo do jornalismo, eu não posso mais simular, sabe? É real. A gente precisa mostrar como a coisa acontece. Era um caso de um pneu estourando, de como funcionaria. E a gente teve que pensar em toda uma estratégia de como aquele pneu não poderia machucar ninguém, porque ele realmente precisava estourar para a gente fazer a matéria de como um pneu estoura e machuca pessoas, né? E a gente teve que fazer todo esse trabalho de segurança, que é diferente do que a gente faz, né? Pneu estourando em dramaturgia, a gente faz diferente. A gente não estoura pneu, a gente simula aquele estouro. Então, eu estava nesse dia, particularmente. Conta pra gente, Max, então. Não, a gente tinha que realmente fazer essa explosão desse pneu. Na verdade, a gente tinha que encher o pneu até o ponto que ele mostrasse o ponto de ruptura nele. Então, para fazer com segurança e mostrar os danos que ele traria, se uma pessoa estivesse próxima, a gente colocou um bonequinho nosso. A gente tinha um bonequinho, tinha mesmo porque ele não existe mais. A gente tinha um bonequinho, a gente colocou ele bem próximo daquele pneu, era um pneu de caminhão, e começamos a encher, né? O nosso limite de segurança, enchemos. Quando chegou em determinado ponto, ele estourou. Cadê o bonequinho? Estamos procurando parte dele até hoje. Há um tempo atrás a gente fez uns atendimentos para o esporte também, que era para gravar abertura de programas, e aí tinha que levitar pessoas, né? Pessoas em altura. A gente teve esse atendimento. O Diego falou do Fantástico também. Eu lembro uma vez que o Fantástico ia falar sobre o filme da Mary Poppins, né? Ia fazer a pré-estreia ali, né? Às vezes tem uma entrevista, alguma coisa, e aí a Poliana Bripsta entrava levitando no estúdio também. Aí chamaram a gente lá para... normalmente era de efeitos assim, né? O cara escreveu lá, eu quero que ela entre levitando. A galera chama lá. E aí, gente? Como é que faz? Às vezes a gente participa também de algumas cenas aí falando de esporte. Eu me lembro de há pouco tempo eles precisavam de parte de tecnologia, drone, precisavam também na Copa de jogar uma bola a não sei quantos de altura, não sei quantos quilômetros, né? Então a gente vem também com essa parte de tecnologia, que acaba que o esporte não tem essa expertise, né? Muito legal. E dentro de todos esses desafios, né, que vocês enfrentam, vocês têm algum específico que assim, caramba, esse aqui foi brabo, esse aqui a gente ralou, esse aqui a gente tentou e foi difícil? Vocês conseguem contar pra gente algum? Tem um que a gente não ralou aí, o Max, o Diego e Paulinho. A gente não ralou muito. Mas cara, eu posso listar alguns. Mas vamos trazer assim os produtos que lidaram diretamente com efeitos, né? Que a essência dele era efeitos. Por exemplo, Cara e Coragem agora, a alma da novela era dublês, né? Então, assim, o plano de fundo era falar sobre um casal de dublês. Então, cara, foi efeito, sabe, de segunda a sábado. A gente tinha ali também, Salve-se Quem Puder, esse eu participei diretamente. A gente teve um maremoto, né, um furacão que entra na cidade, em Cancún. O Max, de novo, estava lá também. Então, fisicamente, eu acho que foi o primeiro projeto que eu falei com o diretor. Eu falei, cara, desculpa, mas a gente não consegue mais atender hoje porque a gente não consegue mais render, cara. Fisicamente, o nosso time dentro da piscina não estava mais separando, né, essa parte de segurança com a parte de gravação, né, com produção.
a gente entendeu que não dava mais para a gente continuar, e a direção e produção super entenderam, então a gente passou aquelas cenas pro dia seguinte e fomos fazer outra coisa, porque foi muito, muito cansativo fazer esse maremoto, fazer esse furacão acontecer, e era traz material para aqui, bota material para lá. Então, assim, foi um desafio, mas que no ar, junto com a computação gráfica também, ficou sensacional. A gente tem participado de produções tipo Globoplay, Ilha de Ferro e exemplos nesse sentido. Acho que também é legal comentar esse outro lado, né? A gente entrando aí no On Demand. Como é que tá esse trabalho de efeitos para o Globoplay? Cara, a gente tem participado sim. A maior parte das produções ali que são Globo, produção Globo, né? Que não é uma coprodução, a gente está envolvido de alguma forma. Ilha de Ferro foi um trabalho que acredito, o Max talvez tenha participado lá, né? Mas aqui da mesa, acho que só ele possivelmente participou diretamente, mas foi um produto que, para o efeitos especiais, foi bem desafiador. O Max também estava comigo lá no Desalma, quando a gente fez o Desalma, também foi um produto, primeiramente, Globoplay, né? Desalma, imagino, fechando, abrindo porta, né? Toda hora, essa loucura. Fazendo o trabalho do capiroto ali. Fazendo as vias do capiroto. Mas sim, Lucas, a gente tem participação grande e é um segmento a mais, né? Ou seja, como eu falei, a gente já atende basicamente ao entretenimento e o Globoplay é um cliente a mais nosso do entretenimento, né? Ele entrou com muitas produções, então tem sido desafiador, assim, porque a gente tinha uma estrutura para atender a TV Globo, né? Basicamente, depois de toda essa unificação que a gente teve, agora a gente atende a toda a Globo, né? Todo o Grupo Globo de maneira geral, então a gente tem uma atuação bem grande lá, sim, e também alguns programas de variedade, né? Assim, o Big Brother ganhou uma relevância muito grande, por exemplo, com o Globoplay, né? Porque é uma plataforma a mais ali e tal, então, tudo, quando aumenta a demanda, normalmente a gente vai aumentando junto também, porque começa a aparecer mais coisa pra gente. Tem a novela também, né? A gente tem novelas... Todas as Flores, né? A novela Isso. também, que agora a gente tem esse... Verdades Secretas 2 também teve bastante coisa, acho que o Diego participou lá nessa o fato que tem aumentado, né, essa demanda de Globoplay e TV aberta, a gente tem atendido. O ano de 23 agora, a maioria das produções de drama, por exemplo, vão ser feitas internamente. Então tem uma atuação do time de efeitos especiais em todas elas. Seja para Globoplay, seja TV aberta, a gente está atuando lá. Mas eu fiquei curioso agora, Verdades Secretas? O que rolou de efeito especial em Verdades Secretas? A gente teve acidente lá, a gente tem uma atuação, e quando produtos que gravam noturna, por exemplo, né, a gente tem ali uma questão artística que é para fazer ficar bonito, então a gente molha o chão, né? Então quando molha esse chão, você dá brilho, né? Você tem reflexo, você tem uma atuação ali do nosso time com fumaça para marcação de luz, então tem bastante demanda quando produtos gravam noturnas, né? E as chuvas, né? Sempre chuva. Entre outras coisas. Tem chuva. Entre outras e a coisas, chuva como é eu feita disse. pela gente, né? Não é chuva de verdade. Entre outras coisas, como eu disse, do mínimo ao máximo, né? Também tinha um cigarrinho, né? Um cigarrinho que tinha que sair fumaça no momento específico na mão do ator, só que não podia utilizar um cigarro real e tinha que queimar uma pessoa. E esse cigarro foi maquinado especialmente para isso. Entendeu? Então é do mínimo. E aí vocês ficam pensando, pô, os caras perdem um sono quando vai explodir, quando vai fazer um incêndio. Não, tira o nosso sono é esse cigarrinho. O que tira o nosso sono é a maquinaçãozinha do microfone que vai cair aqui, tem que parar no pé direito dele. Aquela gotinha d'água que vai cair no braço do ator, né? Maquinações aquele são suor coisas que tiram tem o nosso que cair sono. naquele lugar certinho. Exatamente. A gente brinca, né? É igual, Legião, a primeira vez é a última chance. Por vezes a gente faz uma coisa que não tem mais, cara. Eu derrubei tudo, sabe? E aí como é que remonta isso? São 6 horas para remontar. Uma vez. Lembra, falando diretamente sobre isso, também com relação aos desafios e desse lance de ter uma chance para poder fazer a primeira vez. Eu lembro logo de Mar do Sertão, que a gente teve o nosso evento agora recente sobre o petróleo, a descoberta do petróleo pelo Timbó. Então, a primeira vez era que valia, porque ia molhar todo o set, ia sujar todo o set de preto, todo o elenco de preto. Então, se falhasse aquela vez, só no dia posterior ou 2 dias depois, porque a gente ia ter que limpar tudo, ia ter que limpar todo mundo, ia ter que refazer todo o efeito. Esse foi um dos grandes desafios que eu me lembro agora, recente, que a gente fez, entendeu? Que a gente esteve de frente aí.
Aproveitando que você falou aí de Mar do Sertão, lembrei que logo no começo da novela, a gente também fez uma cena muito impactante, que foi a capotagem de um carro. E nessa capotagem a gente fez ela em 2 momentos, porque a gente precisava também de capotar, fazer a filmagem da capotagem do carro com os atores e dublês dentro do carro. Então a gente fez essa cena em 2 momentos. Em um momento a gente montou toda uma estrutura, uma maquinação, lá dentro dos estúdios mesmo, no qual a gente conseguia colocar o carro em cima e fazer, né, a simulação da capotagem do carro, fazer ele girando, e a gente poderia repetir quantas vezes fosse necessário, né, com os dublês, com o elenco dentro. E em um outro momento, em um outro dia, que vocês imaginam como que é esses eventos, né, esses grandes eventos, a gente fez a capotagem real desse carro, jogando ele de cima de um penhasco, para poder fazer ali a outra parte da cena, né, sem artistas, sem dublês, sem ninguém dentro. Então, essas grandes cenas requerem uma super estrutura, uma super equipe, é sensacional. Mas foram só 2 guindastes de 60 metros de braço para poder segurar os carros em cima. Só 20 metros de altura. E só tem uma chance quando só tem a câmera não pode falhar. Nem a câmera, nem o operador de câmera, nem imagina. Ih, pô, não deu. Pode ser de novo. E tinha que bater em cima de uma árvore esse carro, não era isso, Diego? Ele ficava tinha que bater numa árvore, então tem que ser específico daquele ângulo. Ele começava a escorregar depois de uma chuva e o desbarrancamento de uma parte da montanha, desbarrancamento, ia escorregando, ficava preso, aí tinha toda a fala do elenco, depois de um momento aí desbarrancava de vez. Eram 15 metros de altura e ele ficava realmente preso numa árvore, só que essa árvore não existia. Então, assim, a gente teve que plantar uma árvore de ferro barra cenográfica para segurar o carro. Não só basta colocar, tem que ir na árvore, simplesmente a árvore não existia, né? A gente tá ótimo. E assim, foram 2 exemplos de cenas muito legais de conjunto, né? Tanto a cena do Timbó lá do petróleo, teve um conjunto ali com a computação gráfica, porque este cenário ele tem uma computação gráfica pesada, e a cena do acidente também. A cena do acidente, inclusive, tem matéria no G-Show e tal, né? Depois eu não sei se a gente consegue pode botar um link para alguém que tiver curiosidade de ver, tem um make-offzinho, pelo mesmo motivo, né? A gente construiu ali a estrutura toda da cena do carro, né? E tinha uma parte da cena que o elenco estava conversando e você precisa imprimir um perigo ali que ele não existe, né? Porque a gente não pode botar as pessoas em perigo. Então teve toda uma montagem ali junto com cenografia, junto com a computação gráfica para você compor essa cena. E aí a gente estava ali justamente, tanto na do petróleo quanto na do carro, você precisa imprimir alguma realidade ali no set, né, para você conseguir contar a história, né? E foram dois bons exemplos. Você comentou também de desafios, né, de produções, assim, a gente tem uma atuação, como o Diego falou ali, eu comentei que o que diferencia a gente da computação gráfica é que a gente está atuando ali no set, na frente da câmera, mas a gente também tem uma atuação no set muito grande por detrás ali das câmeras, né? Seja para marcar luz, seja para ficar bonito e tal. E, por exemplo, novelas de época normalmente são bem desafiadoras para a gente em termos de carga de trabalho, assim. Acredito para todas as áreas, né? A pessoa de cenografia, a arte, figurino, o trabalho é todo diferente. E para a área de efeitos também, né? Porque normalmente quando tem alguma coisa com fogo, envolvendo fogo, tocha, iluminação antiga e tal, a gente está envolvido ali também. É um trabalho um pouco mais sutil ali, mas a gente está lá. Tem um profissional de efeitos lá fazendo acontecer de maneira segura. Acho que um outro grande exemplo que a gente não pode deixar de citar sempre em relação ao entretenimento é o Big Brother, né? O Big Brother, ele é sempre para a gente um grande desafio, porque todas as provas, praticamente todas as provas que acontecem no Big Brother, seja ela de resistência ou não, a gente não só executa, né? Não só constrói dentro do efeitos especiais todo o equipamento, como também no dia do ao vivo, da prova em si, a gente vai lá executar. Então, é todo um processo, eu digo que assim, é um trabalho até um pouco mais estressante, né? Pela tensão de ser ao vivo, de ser um programa tão importante para a Globo, né? Então, acho que é importante a gente falar aí também do Big Brother. Do No Limite também, eu acho que ano passado a gente fez todas as estruturas dentro do Efeitos Especiais, ali junto com o meu time de soluções, e teve que levar tudo de caminhão lá para o Nordeste.
não sei se foi Nordeste mesmo, não foi, gente? Foi no Ceará, eu acho, no limite, né? Foi no Ceará. Então, e também tínhamos toda uma estrutura montada lá no Limite para poder executar essas provas. Então, é todo um trabalho muito grande, né? E aí, pensando em outros programas menores também, tem a cadeira do The Voice. Enfim, são grandes e pequenos projetos em toda a programação da Rede Globo. Melhor na nossa atuação, né? Que tem menos impacto tanto para a plataforma quanto para o nosso time de soluções. Eu acho que assim foi só isso. Tranquilo, relaxa. Não é menor não, é igual. Sim. É menor de... Não, a gente entendeu, fica tranquilo. Mas assim, é interessante você pegar no Limite, do Big Brother, na Som Reality, porque assim, acho que tem que ter uma preocupação particular com a segurança, a mais porque você está lidando com os participantes também, né? Que eles de fato vão estar ali para garantir a segurança deles dentro das provas. Da segurança tem todo esse processo de ter backups, né? Da gente poder conseguir atuar rapidamente se algo falhar. Então a gente faz quase tudo em dobro, né? Então, assim, a gente tem, por exemplo, agora a gente acabou de participar do Big Brother, a gente teve aí a primeira prova do Big Brother, que foi uma prova que teve um botão, inclusive foi um botão novo, executado ali pelo time de soluções e efeitos especiais. Então, a gente precisava ter todo esse trabalho de preocupação, se um botão falhar lá na hora, se estragar. Então, a gente tem toda essa estrutura de ter o pensamento, né, do que pode acontecer por ser ao vivo. Na dramaturgia a gente não tem muito esse pensamento, porque caso algo ocorra, caso a gente não esteja explodindo algo, né, a gente consegue repetir a cena. O que acontece, assim, como a gente, por vezes, precisa pensar como vai ser na hora. Quando ela fala do BBB e do botão, não é o teste que eu vou fazer aqui se esse botão tá funcionando ou não. Sim. Eu tenho que fazer o teste correndo, vindo, disputando aquilo, dar uma senhora porrada naquilo para aquilo não quebrar. Porque ninguém lá vai ficar pensando, cara, esse botãozinho que vai aguentar 2 toques, não. Igual a gente pensa em dramaturgia, na hora que eu vou fazer aquilo com talento, sabe? Cara, o cara tá preocupado em dar o texto dele, com a interpretação dele, posicionamento com a câmera, a luz, ele tá pensando com uma porção de coisa. Porque aí o Max falou com ele, cara, eu preciso que você bata aqui na pontinha do ombro. Cara, pode ser que ele não vai bater. E aí acontece muito com a gente, por exemplo, o Max vai detonar o tiro em corpo. O Max tem que ficar atento ao que está acontecendo e ele já orientou ao talento para, olha só, você não pode deixar tua mão na frente da direção do tiro, porque você não pode se machucar, você não pode abaixar a queixo, você não pode se o tiro for no peito. Então, assim, N coisas que esse cara, por vezes, esquece. E na hora que ele passa a mão na frente ali, e aí fala assim, pô, por que o tiro não foi? Não foi porque o rapaz passou a mão na frente, chegou antes. Ah, não, tá bom, desculpa. E a gente também ouve, você não me avisou, mas tá tudo bem. Faz parte. A gente abafa. Voltando ali ao tema do Big Brother que eu estava dizendo, né? Essa questão de ter em dobro porque a gente já está ali, como posso dizer, calejado, né? A gente já vai pensando tudo o que pode acontecer, o que pode falhar, o que pode estragar, o que alguém pode quebrar, o que pode acontecer se um fio soltar, se um parafuso sair do lugar, quais são as estratégias que a gente vai ter, o que a gente vai fazer para que a gravação, que a filmagem ocorra da melhor forma possível. Aproveitar essa questão de tudo que você precisa pensar, e aí vem a pergunta aqui do nosso Hugo, que ele fica aqui. Você que está acompanhando a gente no YouTube, está por trás das câmeras, dá um joinha aí, Hugo, aqui. Está aqui com a gente, ó. Aí fez uma pergunta aqui que acho que cabe para o momento justamente que você trouxe, que é que tipo de equipamentos inusitados geralmente são usados para efeitos, né? Como você falou assim, tem que ter um parafuso, que é mais diferente? Cara, tem um que sempre falam com a gente, assim, depois vão perguntar e tal, principalmente a galera que mora aqui na região da Zona Oeste aqui. A gente utiliza um equipamento para fazer fumaça no set, né, em grande quantidade, em ambiente aberto, né, ambiente fechado não dá. A gente usa um fumacê portátil, assim, uma máquina que você consegue carregar com uma mão só. Obviamente, quando a gente está no set, a gente não usa o veneno, né? A gente só usa o óleo ali para fazer a fumaça, né? Esse é um equipamento que não é um equipamento de audiovisual, né? Então,
já, sei lá, já é umas 4 ou 5 pessoas, e eu nem tenho, assim, tanto tempo quanto o Diego, por exemplo, de efeito, mas 4 ou 5 pessoas depois do set vieram me procurar, falaram, pô, cara, eu moro ali na Zona Oeste, ali, pô, tem mosquito pra caramba e tal, eu moro na casa, pô, onde é que você compra isso, como é que é e tal. É a máquina do caça-fantasmas, né? Vai ser expulso do condomínio. Essa pergunta bastante. De vez em quando passa lá em casa, então eu vou até ligar pra você. Ei, pô, são vocês que estão gravando aqui perto? Tem esses fumacês de caminhonete, assim, né, que são máquinas maiores, né, aquela maior, mas essa que a gente usa no set, ela é pequenininha, né, então todo mundo olha e fala, pô, se dá pra guardar lá em casa, aí todo mundo pergunta. Aproveitando que você falou do pequenininho, vamos pro grande também, né? Acho que é interessante a gente falar dos nossos grandes ventiladores. Verdade. A gente tem uns ventiladores, a gente, como o Diego falou, né, a gente tem todo um segmento de efeito que a gente chama de atmosféricos, né, que é chuva, enfim, vento, fumaça, neblina, etc e tal. E para fazer vento, a gente de fato tem alguns ventiladores dos que a gente tem em casa mesmo, tem uns de mão, de bateria, que já são coisas que a gente já não tem em casa, e tem uns ventiladores enormes, assim, que são com motor a explosão mesmo, né, a gasolina e a diesel e tal. Que esses realmente você não vê em outro lugar, né? E não acha para comprar não muito acha para deles, comprar. né? A gente precisa fazer toda a parte de engenharia para poder desenvolver os ventiladores que a gente precisa usar, né? Então, e aí a gente também tem ventilador, como o Enio falou, elétrico, para poder ser utilizado dentro do estúdio, que a gente tem todo esse pensamento, né, de não deixar CO2, e o porte dele, né? Ele é um super ventilador capaz de fazer um furacão, de estelhar a casa. Então, a gente tem um maiorzão também. Cuidado com o cenário, né? Para não destelhar o cenário. A gente tem 2 ventiladores que são importados, né? Da indústria mesmo de audiovisual de Hollywood. Mas nem sempre isso é suficiente. A gente já fez uma cena que a gente teve que colocar um helicóptero para poder mexer todas as copas da árvore, sabe? Então, assim, a gente parou os estúdios durante 30 minutos. E um helicóptero lá em cima, todo mundo incomunicável embaixo e a cena acontecendo, porque não, ninguém se falava, vento para tudo que é lado, folha seca. Então, assim, é isso. O efeito, ele faz a adaptação, ele entende o quanto a gente pode atender e trabalhar com câmera, né? Esse estudo, essa conversa com direção, ela é fundamental para o sucesso, para a segurança e para a cena acontecer mesmo, né? É conversar para a gente não ter nenhum problema no set com a equipe e nossos talentos. E para fazer efeito também, a gente depende dos equipamentos, mas a gente depende muito também da criatividade daqueles que estão operando esses equipamentos, né? Porque, como os meus colegas já falaram, a gente tem equipamentos grandes, por exemplo, uma chuva. A gente vai fazer uma chuva, a gente utiliza a mangueira de bombeiro e aquele esguicho, né, que a gente chama de bico VR ou bico espessor, para poder fazer a chuva. Mas eu já fiz chuva também utilizando um borrifador de mão, entendeu? A gente já usou com mangueira de bombeiro, eu já usei fazendo com borrifador de mão na frente da lente. E funcionou pra caramba, do jeito que a direção queria. Já fiz chuva. Mangueira de bombeiro a 15 metros de altura no caminhão Munk, né, Max? No frio, né? De madrugada, né? Nem fala. Isso aí é de longa data. Já fiz chuva também com o quê? Com um copinho de água mineral. Copinho de água mineral na frente. Juro por Deus. Juro por Deus, era só um planinho pequenininho e eu tava no alto do prédio e no Thiago, pô, preciso da chuva aqui agora e o equipamento não podia demorar para chegar, que o horário já tava quase acabando. Copinho na mão, furinho pequenininho na frente da lente, assim. Tá ótimo, isso aí, não para não. Me dá o copo. É porque o Max... Então a gente depende muito também da criatividade, entendeu? Perfeito. O Max destacou uma coisa que é muito importante do audiovisual, de maneira geral, né? Talvez em realities a gente tenha um pouco mais de dificuldade com isso, mas em dramaturgia e tal, a gente tem um ativo que a gente trabalha a nosso favor, que a galera de casa só tá vendo o que a câmera tá vendo, né? Então, depende. Cara, quero fazer uma chuva enorme. Beleza, mas você vai usar qual lente? Você vai estar olhando o quê? Eu quero fazer uma chuva enorme, mas eu vou estar fechado no rosto do ator. Pô, então não precisa ser enorme. A câmera não vai estar vendo. Então, tá tudo certo, dá pra fazer. Depende do olhar crítico. Depende do olhar crítico. E tem os equipamentos também que são criados aqui. Porque tem diversos equipamentos que são prontos no mercado, né? E você vai lá, adquire com um fornecedor e tudo certo. Mas tem os equipamentos também que são criados aqui, que é para uma demanda específica que no mercado você não vai encontrar. Como é que eu vou encontrar alguma coisa que faz
detonar um certo tipo de explosivo, um microexplosivo ou alguma coisa do gênero, entendeu? Então, tem muita coisa que a gente acaba criando aqui para poder atender as demandas que são solicitadas. Acho que a gente pode falar também um pouco mais de tecnologia, né? A gente também tem um robô, o Haroldo. Haroldo? Que está participando aí da novela Travessia. O Haroldo da novela. Isso. Ele foi desenvolvido pela gente, né? A gente teve toda uma evolução, né, nessa parte de tecnologia. E a gente também tem um bebê animatronic que participa de cenas aí de bebês quando estão nascendo. Acho que a gente pode falar também dessa parte. Esse bebê é legal, hein? Quer dizer, ele já foi filho de muita gente? E o cavalo, né? A gente também tem um cavalo para pessoas que têm medo de cavalgar ou para crianças, né? Que a gente utiliza, então são todas maquinárias e equipamentos, né, nossos. Nesse caso são equipamentos, como a Paula falou, que são inusitados também, mas é porque a gente teve que desenvolver, né, de alguma forma, e que envolvem uma tecnologia um pouco mais apurada ali, né? A gente, como a Paula falou do cavalo, né, a gente tem uma seção de cavalo ali que ela se mexe e tal, você consegue botar ela em movimento ou botar ela contra um croma e simular movimento com vento e tal, que a gente usa justamente se você precisar fazer uma cena de ação com um cavalo com um ator em cima, por exemplo, né? Que às vezes o ator não tem, como a gente falou, o cara não tem afinidade nenhuma, o cara tem medo, aí a gente consegue fazer com ele ali, depois obviamente vai cortar, botar um dublê, alguma coisa assim para compor a cena, né? Mas a gente tem esse tipo de equipamento desenvolvido lá. E o que encanta, né? A gente fez uma ação junto ao time do marketing, que eles mostraram um pouco de como é a cena, e depois um making off ali com o nosso cavalo, cara, os comentários são hilários, sabe? Vocês acabaram comigo. Agora eu caí do cavalo. É tudo mentira. É tudo mentira, vocês mentem pra gente. Até o cavalo todo, de mentira. É um amigo nosso, cavalgando. A gente tem os nossos vídeos aí, se vocês quiserem colocar no final também. É bacana essa coisa de o making off, né? As pessoas entenderem um pouquinho de como são feitas as cenas. Porque é isso, você vai no plano aberto, realmente é um cavalo real que está com dublê. Quando tu vai pro fechado, tem um talento ali que você já introduziu a pessoa dentro daquele cenário. Ela está pensando realmente que aquele anterior era o elenco que estava em cima. São esses truques que é a magia do audiovisual, né? Cara, que barato. Esse lance, esse cavalo, acho que eu vi ele uma vez lá no galpão, tem uma história engraçada. Tava com o Edgar. E aí, na verdade, não tava, tinha combinado de encontrar com ele. E aí, só que eu confundi, né? Na época eu tinha acabado de chegar lá no Estúdio Globo. Ele falou, me encontra no galpão de efeitos visuais. Só que eu fui pro de efeitos especiais. Isso acontece bastante. Pois é. E aí eu cheguei, liguei pra ele, cara, cadê você? Não, eu tô aqui, pô, acabei de entrar. Eu falei, não, pô, tô aqui em frente ao cavalo. Ele, pô, cavalo, como ele começou a rir. Eu sabia o que tinha acontecido e eu confundi. Teve que andar, né? Teve que andar direito lá. Porque quem conhece a gente ficam ali em pontas extremas. Nesse solzinho aí, você andar de um galpão pro outro, parece que tá em outra cidade, né, praticamente. Né? Nossa, nem fala. Mas, aproveitando aí, a gente falar como é que essa relação toda também, né, que é muito próxima com o time de conteúdo, né? Mas a gente precisa estar preparado para isso. Né? Como é que chegam essas demandas? Como é que o time está estruturado para isso? Né? Como é que vocês se dividem? Como é que funciona? Essa é bem legal, né? Explicar um pouquinho de como a gente funciona. Vou falar aqui um pouco de drama, como funciona, né? A gente recebe um texto, o nosso produtor, ele lê o texto. Então, assim, nessa leitura, ele faz uma decupagem, ele identifica onde tem pontos de efeito ali. E aí acontece ali de ter um evento, vai ter um grande incêndio. Então, ele junta o nosso time de produtores, né? A gente pega o nosso time sênior, o nosso time mais júnior também, para poder entender como vai ser feita aquela cena, que a gente chama de balcão de ideias, que é inspirado lá na Pixar, né? Que eles fazem exatamente isso. A gente tem um time ali de pessoas da parte criativa que vão pensar como vai ser a cena, e aí a gente parte para outra parte, vai para outra parte, né? Que fala ali com o time de soluções que são engenheiros. Olha, a gente pensou isso, muito parecido com o arquiteto e engenheiro, né? Então, assim, é um desenho que esse time de produção faz, e a parte de como vai ser realizado, o time de soluções acaba fazendo com engenharia, e o time de plataforma, que são os técnicos, eles atuam no set de gravação. Então, assim, essa é basicamente a divisão do que a gente faz.
tem um time ali de produtores que faz interface direta, a primeira interface com direção e produção, divide isso internamente, o time de soluções faz essa criação, dessa maquinação, desse produto, desse maquinário que não existe no mercado, e a atuação é feita pelo time de plataforma, né? Que vão lá os técnicos, faz esse contato agora diante das câmeras, né? Alguma coisa mais? Não, é isso. E assim, o time de, como o Diego falou, né? Quando a gente entende ali qual é a demanda, né? Pelo time de produtores lá, que a gente chama de vertical, né? Eles é que fazem toda a interface com o conteúdo. A gente projeta internamente lá, né? E tem um time de soluções, é um time mais especializado para projetar, desenhar, se tiver que fabricar coisas, né? E tem um time de plataforma que executa e pensa junto ali também nas montagens, como o Max falou, depende muito da criatividade de quem vai estar lá, né? Então, é mais ou menos isso. Até porque nem sempre está tudo mapeado. Essa riqueza do audiovisual também está ali nessa parte criativa na hora. Ele olha lá pro Max e fala, pô, Max, eu sei que eu não pedi, eu sei que eu não falei com ninguém, mas, cara, eu precisava de uma fumacinha saindo aqui desse ferro de época. Vai lá o Max achar alguma coisa que faça fumaça no set. Mais comum do que você imagina. Galera, uma questão legal para a gente trazer, assim, não existe uma formação, né, como até o Max comentou mais cedo, dessa galera que trabalha com efeitos. Qual é esse desafio para formar esse time e até a participação hoje, por exemplo, das mulheres nesse time? Como é que isso acontece? Eu ia aproveitar, já linkando a pergunta anterior com essa, eu ia falar um pouquinho do time que eu pertenço, né, que é o time de soluções. Como eu já disse, é um time composto por engenheiros das mais variadas áreas. Eu sou engenheira mecânica, mas no nosso time a gente também tem engenheiro de automação, engenheiro eletricista, manutenção, pessoas com diversas pós-graduações, né, em diversas áreas, com diversas habilidades. Então, a gente recebe a demanda, analisa a complexibilidade, e aí a gente vai decidir ali quais são os caminhos que a gente vai tomar para resolver o problema dessa demanda, né? A gente senta normalmente em grupo e conversa ali para ver quem é o mais apto a resolver aquele problema, se vai ser uma ou duas pessoas, né? Então, o que eu posso dizer é que para o meu time a gente tem que estar ali sempre afiado, né? A gente está sempre investindo em novos conhecimentos, fazendo os novos cursos, para a gente estar sempre preparado para qualquer tipo de demanda. E em questão de mulheres, né, que foi sua pergunta, como o Diego disse ali, a gente é dividido basicamente em 3 grandes grupos, que são os produtores, o time de soluções e o corpo técnico. Eu posso dizer que somos poucas, realmente poucas, mas estamos crescendo. Eu sou praticamente ali uma das únicas mulheres ali no time de soluções. A gente tem... Ainda, a gente tem a Vitória até também. Agora, na verdade, né? Isso, a gente tem a Vitória também, que é a nossa estagiária, que está ali no time de soluções. Infelizmente, ali com os produtores, a gente não tem muitas mulheres, mas no corpo técnico, surpreendentemente, a gente tem tido um grande aumento aí no número de mulheres atuando lá no campo. Eu não sei quantas são exatamente, faz noção aí, Enio, você que trabalha aí diretamente com o corpo técnico? Cara, a gente tem por volta de 6 mulheres ali no time de corpo técnico, e a gente tem um time de, até para dar uma dimensão aí, né, o nosso departamento inteiro, né, somando os 3 grupos, a gente tem 56 profissionais. Desses 56 profissionais, mais ou menos uns 32, assim, 31 são do corpo técnico, né, ali, que é o nosso time de plataforma, e desses tem mais ou menos umas 6 mulheres, né, meia dúzia de mulheres, que não é um número muito pequeno, assim, de fato, né, no departamento como um todo. Esse provavelmente é um grupo que tem mais mulheres ali, né, um número muito pequeno, e a gente, enfim, tem aumentado, né, acho que, sei lá, até 2 anos atrás, acho talvez que é um pouco não tivesse uma. Da característica também, né, engenharia, enfim, acabam sendo ainda disciplinas que têm uma atuação menor de mulheres, né, mas a gente está evoluindo. Estamos evoluindo nesse assunto. E vamos chegar lá, eu tenho certeza. É isso. Como o Enio falou, né? Acho que é legal, assim. Há 2 anos atrás, né, Enio? Você falou que talvez fosse uma, né? Uma ou duas. A gente até... E agora você já tem mais. Até porque, recentemente, a gente teve 2 que saíram do nosso departamento para atender a outros departamentos da tecnologia. O que é legal, né? Que é legal. E aí a gente, enfim, tá tendo esse trabalho, né? Como a Paula falou, acho que é um crescimento que tem que acontecer de todo mundo, né? A gente faz um trabalho ali... Mas como a Paula falou, a sociedade como um todo tem que fazer esse trabalho, né, também, né, para poder
isso ser mais É um comum. conjunto, né? Conjunto, exatamente. É importante que a gente está fazendo a nossa parte também. E sobre, desculpa, só para complementar a parte de formação, a gente fez um levantamento, até está fazendo, na verdade, está em curso lá, um levantamento ali, até para entender nossa área mesmo, né, e de formação acadêmica lá e tal, como a Paula falou, a gente tem bastante engenheiros, assim, das mais diversas áreas, a gente tem engenheiro químico, tem engenheiro mecânico, a Paula é mecânica, coincidentemente eu também sou engenheiro mecânico. Na parte do corpo técnico, a gente também tem técnicos de diversas áreas, mas basicamente Max me ajuda aí, mas eletricista, mecânico, eletromecânica, automação, controle de automação. E a gente tem muita gente formada mesmo, como eu falei, né? É uma área muito particular da indústria audiovisual, né? Então tem muita gente ali que tem uma formação acadêmica, mas trabalha com audiovisual há muitos anos, né? A gente tem gente que fez pedagogia, tem gente que fez cinema. Mesmo, né? Mas, enfim, é uma área técnica que tem bastante abrangente, né? Bastante plural lá. E é importante para a gente ser plural, né? Porque, como a gente destacou bastante aqui, os problemas não, né? As nossas demandas, né? Eu costumo chamar problemas que a gente vai resolver, né? Mas as nossas demandas que a gente tem que atender, elas são muito diversas, né? Depende do que está escrito no texto, são coisas muito particulares, assim, não adianta a gente ir no mercado ali. A Paula falou da parte de engenharia, né? A gente tem engenheiros maravilhosos ali, caras muito bons, mas nem sempre o cara consegue desempenhar tão bem ali, porque a gente está trabalhando com um segmento muito particular mesmo ali, que é do audiovisual, né? Tem um entendimento da indústria ali muito particular, né? Particular. E pensando nisso, imagino que a gente tenha que capacitar esse time, né? Já que essa galera não chega pronta. Como isso é feito, assim, né? Como é que... Vou falar, há 16 anos atrás, eu e o Max entrava na Globo e era de uma oficina que a gente fazia durante 6 meses. Eram 6 meses ali de treinamento por módulos, módulo atmosférico, módulo de pirotecnia, Então, e o Enio agora trouxe esse modelo de novo, e isso acelera um pouco essa parte do conhecimento de efeitos especiais. A gente começa a soltar um técnico para poder responder, né, pelo departamento no set de gravação com eventos maiores a partir de 4, 5 anos, para você ter noção de como isso é demorado, né? As pessoas chegam, ainda tem que entender o que é o audiovisual, o que é um set de gravação, até onde ela pode ir, quem são essas pessoas, a hierarquia de um set de gravação. Então, é um processo de aprendizado que só consegue quem vive set. É hora de set, a pessoa tem que estar vivendo aquilo dali, a gente não consegue acelerar esse processo. Você consegue fazendo como? Dando literatura para ele e conhecimento dentro de casa. Mas essa vivência, esse sim condicional, né, que a gente fala assim, não, por vezes o diretor pode pedir alguma coisa ao Max, eu quero que você coloque o tiro aqui no ombro dele, eu vou falar, não posso por causa do ouvido do ator. Não, mas eu quero, e o Max fala assim, cara, eu posso fazer aqui. Então, assim, não é só não, sabe? É condicionar a chegar num denominador comum. Então, assim, essas pessoas, esses profissionais que chegam, a gente só consegue começar a deixar eles no set gravando, por exemplo, sabendo, dando autonomia para ele a partir do seu 4º, 5º ano ali de atuação em plataforma. E a gente, de efeito especificamente, é basicamente com treinamentos internos, né, Felipe, Lucas? Basicamente com treinamentos internos mesmo. A gente... Enfim, tenta promover, né? O Diego falou há 16 anos atrás, hoje é muito difícil a gente conseguir parar, né? Uma galera por 6 meses, porque quando a gente fala da galera que está treinando, tem a galera que está dando treinamento também, né? E a gente precisa deles, né? Perfeito. Eu falei, a gente é o único time de efeitos especiais da TV Globo, do Grupo Globo inteiro, né? Não tem outro time, então a gente precisa fazer isso enquanto atendemos a todas as demandas. Então, mas é basicamente com treinamentos internos, a gente obviamente... tenta buscar ali a galera que tem pelo menos algum tino técnico, né? Porque isso acelera um pouco o aprendizado, mas tem principalmente aprendizado interno mesmo ali, né? Oficinas e, como o Diego falou, o cara fica um tempo ali indo a sets com outras pessoas, né? Mais experientes e tal, para poder pegar isso aí. São treinamentos desenvolvidos dentro do departamento mesmo, estruturados por módulos de conhecimento que tem avaliação, entendeu? Não é uma coisa que só vai dispersando conhecimento em cima do cara, assim, da pessoa, né, sem saber se ela tá dando um retorno também de conhecimento ou de que vai seguir por esse caminho, né, por essa trilha de efeitos especiais. Porque a gente precisa também analisar o perfil da pessoa, né? Que não é todo mundo que se adapta
ao tipo de trabalho que a gente exerce, entendeu? Ao tipo de execução que a gente tem. Então, a gente precisa buscar profissionais, pessoas que realmente se sentem aptas a realizar e que estejam aptas a realizar esse tipo de trabalho, né? Galera, existe uma certificação específica para atuar com efeitos? Ou vocês simplesmente realmente usam essa capacidade interna de treinar para habilitar os times para atuar com vocês? Olha, Lucas, assim, como a gente comentou, é um desafio grande, né? Porque, como eu falei, a gente precisa de um olhar plural ali, né? A gente precisa de um time plural, a gente precisa de um time que tenha conhecimento diverso. A gente trabalha, como eu falei, muitas vezes, por exemplo, com arte e cenografia, a gente tem que interferir no trabalho dele de alguma forma, fazer uma máquina. Então, se você tiver uma pessoa que tenha conhecimento com o material que eles usam e tal, que também é muito particular do audiovisual, isso ajuda muita gente. A gente não tem uma certificação específica, né, de técnico de efeitos especiais aqui no Brasil, regulamentado, assim. Mas, como eu falei, a gente geralmente, quando a gente está procurando um talento ali para trabalhar com a gente tenta, como eu falei, ter uma parte do conhecimento técnico ali, que a gente, para acelerar um pouco, né, a gente tenta segmentar ali. Ó, se você contratar uma pessoa que é técnica em eletromecânica, por exemplo, cara, tem muita coisa que a gente vai falar com ela ali que ela já sabe, e a trabalhar com segurança e tal, né? Então, a gente, de alguma forma, tenta, mas é um desafio, assim, porque a gente tem que fazer de maneira balanceada, porque se a gente trouxer, como eu falei, a Paula comentou mais cedo dos engenheiros e tal, né? Se trouxer, cara, só engenheiro, cabeçudo lá e tal, nem sempre ele vai atuar bem, entendeu? Porque ele vai projetar legal, bacana, isso tudo é tudo certo, mas se você largar ele num set de gravação com atribuições totalmente diferentes, às vezes vai chegar um pedido ali para ele que é um pedido de arte, assim, mas, cara, pô, eu preciso que você abra essa parede aqui para botar uma coisa dentro maquinada ali, mas eu preciso que feche depois com acabamento assim, assado, que não vai saber fazer, entendeu? Então, é um desafio. Essas certificações, por exemplo, a gente faz por parte, né? Como a Anne falou, assim, como é um time plural, eu tenho uma atuação que eu faço em altura, por exemplo. O departamento faz atuações em altura. Então, eu pego pessoas, formo essas pessoas e dou certificação de altura para eles, entendeu? Eles são iratas, são profissionais que podem trabalhar com altura. Nosso time de pirotecnia, por exemplo, que trabalha com algum tipo de tiro em corpo, tudo mais, que são os squibs importados, a gente dá o curso de blaster para ele, que no mercado é a certificação que eu dou para pessoas que trabalham com explosivo. Então, assim, dentro das suas vertentes, a gente tenta certificar, a gente certifica os nossos profissionais para trabalhar em determinada vertente dessa. Mas são coisas que até partiram até da gente, assim, né, Diego, da gente pesquisar para entender na indústria como é que é e tal. Um cara que trabalha com altura na indústria, né, o que ele tem que ter ali de certificação, mas, assim, especificamente de efeitos, assim, não tem. De audiovisual, de maneira geral, tem pouco, né? A parte técnica, assim, tem pouco, né? Então, no nosso, funciona mais ou menos dessa forma. Falando um pouquinho também do time de soluções, né? E não especificamente de certificações, mas de desenvolvimento, a gente acaba atuando, tentando se desenvolver mesmo, né? Fazendo cursos em alguns assuntos mais voltados para a tecnologia, né? Por exemplo, a gente tem desenvolvido muito na Unreal, muitas vezes a gente quer saber como que vai ficar uma cena ou uma prova do Big Brother, como que ela vai ficar dentro do provódromo. Então, a gente faz essa simulação na Unreal para ver como vai ser, inclusive também como que a gente vai posicionar a câmera, isso cabe, aonde vai ficar, aonde vai se localizar este equipamento. Então, a gente também tem essa parte de se desenvolver em questões de tecnologia, né? Pagar cursos, enfim. Também posso dizer, em questões de tecnologia, a gente tem impressoras 3D, então acaba que a gente precisa desse desenvolvimento, né? Realizar cursos, saber, essa impressora nova que saiu faz isso, ou essa outra faz aquilo, né? E também a gente aluga alguns equipamentos, por exemplo, nessa parte do Haroldo, a gente alugou diversos robôs, ficamos com eles um tempo para a gente poder entender como que ele funcionava, o que a gente precisava, para a gente poder também linkar junto com a direção o que eles querem, o que a gente pode fazer dentro trabalho do de engenharia reversa. Exatamente, né? Uma engenharia reversa. Do que a gente pode fazer, né? Então, para tudo isso que eu estou dizendo, a gente precisa se desenvolver, a gente precisa
investir em cursos, em conhecimento e etc. Como toda a indústria que trabalha com prototipagem, né, a gente trabalha com coisas que a gente vai testar, né, em tudo a gente consegue pegar na prateleira lá e botar no set para funcionar. A gente tem tentado trabalhar dessa forma, né? Tudo que você consegue simular antes, né, antes de fazer, costuma ser mais barato. E tem uma outra vertente importante também, que assim, a gente que trabalha, principalmente quando a gente está atendendo ao entretenimento, né, a história, ela é a rainha da demanda, né? Então, o diretor ali, o autor, muitas vezes a gente tem uma ideia legal ali, mas não é isso que o autor quer ver, nem o diretor quer ver. Então, a gente tem que trabalhar junto com ele ali, para poder atender a melhor forma que a história está contando. Então, eu fiz a piada ali com o engenheiro e tal, porque eu sou engenheiro, né? Então, a gente, quando está trabalhando com engenharia ou técnica, na indústria de maneira geral, a gente aprende a vida inteira você fazer a maneira mais otimizada possível, com o menor custo, que atenda a segurança, o mínimo que você pode fazer e tal. No caso do audiovisual, no nosso caso, né, a gente dificilmente monta um efeito que vai ficar montado fazendo 1 milhão de vezes a mesma coisa. A gente, às vezes, esses conceitos que a gente aprende ali na indústria, na área técnica, na faculdade e tal, esses conceitos de você fazer o máximo com o mínimo, às vezes no audiovisual não precisa, entendeu? Tipo assim, cara, eu vou fazer esse troço, ele vai funcionar uma vez só. Ou nem dá, né? Ou nem dá. E aí, por exemplo, cara, se eu gastar mais dinheiro aqui num cabo mais grosso e tal, vai ficar mais seguro, mas vai ficar um pouquinho mais caro. Nesse caso, às vezes, na indústria, o cara fala, não, então vamos com um cabo menor, porque eu vou fazer isso 1 milhão de vezes. No nosso caso, às vezes não, cara. Não, vamos fazer seguro. Não pode falhar de maneira nenhuma. Zero chance de falhar. Vai ficar mais caro? Vai, mas nesse caso até 2 cabos, né? Põe até 2, 3. Se tiver cabendo, tá tudo certo. É o famoso vai quem fazer tem uma vez. Não tem nenhum, quem tem 2 tem 1. Né? Exato. E aí, isso que eu quis dizer, né? Com a piada que eu fiz lá de engenheiro, né? Se o cara vier muito nessa, nem sempre vai funcionar, assim, entendeu? Pro audiovisual, a gente tem essa questão, né? O que manda ali é o que a história está contando. Não necessariamente a gente vai usar de novo, aquilo não é um produto industrial, né? Às vezes a gente faz um negócio que a gente acha um poço de petróleo, né? Exato. Aí, por exemplo, o Max fez lá um trabalho brilhante lá de montagem, de tempo, de planejamento da cena do petróleo. A gente vai fazer uma cena dessa de novo depois, daqui a, sei lá, se é que a gente vai fazer de novo. Com certeza. Coincidentemente, tiveram 2 cenas de petróleo. A outra acho que nem foi pro ar ainda, não podemos nem falar. Opa, então segura, hein? Segura o spoiler. Mas coincidentemente teve, né? Mas assim, a gente quando fazia um negócio desse há muito tempo, assim, né? Eu lembro, sei lá, a última vez que eu lembro de ter feito um negócio parecido, sei lá, Eta Mundo Bom em 2016, né? Sei lá, Max provavelmente estava lá já nessa aí também. Mas, então, você vai fazer uma coisa ali que é para durar 3 dias e acabou, e vamos nessa. E às vezes também a gente faz um equipamento grande, né? Que nem a gente fez há pouco tempo atrás para a travessia, a gente fez um acidente de moto, então a gente evoluiu e construiu, né? Desenvolveu todo um trilho para aquela moto fazer a cena, né? Enfim, a moto batia num carro e fazia o chicoteamento, né? Subia e descia. Então, teve toda uma estrutura, né? Um dinheiro também, uma grande equipe. Para uma cena que vai para o ar durante 3 segundos. Para uma cena que vai para o ar rápido, né? Mas, às vezes, também a gente guarda esse equipamento para a próxima vez. A gente vai fazer novamente. Ele fica ali guardadinho. Já tem toda essa estrutura, esse estudo de viabilidade, de como vai ser essa montagem de forma mais rápida. E tem isso que o Enio falou, assim, às vezes o conteúdo, né? Ali é rei, né? Rainha. E pode ser esses 3 segundos, mas esses 3 segundos que fazem uma mega diferença, que de repente vai gerar uma série de tweets, vai gerar uma série de leads aí que... É a cena principal da novela. Exatamente, de repente é o clímax da novela, é aquilo que vai fazer diferença, que vão falar por semanas ou até mesmo por anos daquela cena. A gente atua muito nos plot twists, né? A gente tem... Com explosão, né, amigo? O tiro do ator principal, né, do elenco principal, né? Morte. Por vezes a virada de uma dramaturgia passa pela gente. Então a gente tem essa sensibilidade, a gente tem essa noção da importância, né? De respeitar texto, de respeitar o que está sendo pedido. E de proposta, né? Temos feito muita proposta. Agora está falando sobre petróleo, né? Que tem um alinhamento dos astros, cara, que acontece assim, esse mês vamos gravar tudo de chuva. Então, todos os produtos começam a pedir chuva, sabe? E aí o outro, daqui a pouco, a gente está numa onda agora de capotagem. A gente está fazendo, sei lá, 2 capotagens na mesma semana. E já tem mais uma pensada para outra semana. E é assim, os artes se alinham de uma maneira que eles começam a pedir. Perfeito. E é legal, assim, que traz um conceito muito de que, assim, não se apaixonar pela solução, né? É se apaixonar pelo problema para conseguir resolver. Mas é isso.
Pessoal, chegou, como ela sempre chega. Acho que ela até demorou um pouquinho dessa vez para chegar, essa hora derradeira. E infelizmente, né, tá bom aqui, a gente podia ficar, acho que o que não falta é história, a gente já deu para perceber. Mas infelizmente, a gente tem que começar a se encaminhar para o nosso final. Eu pedi para vocês fazerem as últimas considerações, começando pelo nosso amigo Diego. Primeiro eu travo sempre. Você sentou do meu lado, já era. Eu começo sempre da direita para a esquerda. Não, da esquerda para a direita. Foi um prazer aqui estar com vocês. Assim, a gente está no departamento. Quem tiver acesso pode falar com a gente. Eu acho que a gente pode deixar nosso contato aqui também para quem precisar, quem gostar da área, quem quiser visitar, pode vir falar com o Enio. O Enio é um cara super receptivo. É nosso porta-voz lá também. Anfitrião. Tá, foi um prazer falar um pouquinho com vocês sobre efeitos especiais. E a gente fala, né, que isso aqui é uma cachaça mesmo, a gente gosta mesmo, a gente se apaixona pelo problema e quer dar essa solução. Um beijo. Fala, Enio. Galera, muito obrigado pela oportunidade aí, pelo convite. Muito bacana a gente poder falar do nosso trabalho. Para finalizar, assim, o Diego falou um negócio que quando eu entrei lá no Efeito, a gente tem alguns mestres, assim, né, galera que trabalha lá há muito tempo e tal. Um dos mestres lá do Efeito, Felipe Aquino, quando eu cheguei, ele estava explicando para mim algumas coisas ali de efeito e tal, e ele falou justamente o que o Diego falou ali, né, cara, o Efeitos Especiais, se vocês estiverem assistindo e quiser procurar a nossa área, né, onde é que está a demanda de efeito ali, a gente explicou várias aqui, mas se vocês quiserem procurar, a gente está nos pontos de virada de roteiro, de qualquer elemento dramatúrgico, seja de cinema, seja de novela, seja um seriado, seja uma prova do reality, a gente com certeza está envolvido ali de alguma forma, né? Então, realmente é um trabalho muito, muito apaixonante. E como todo mundo falou, tá aberto lá o nosso departamento, fica no ZG. Se vocês quiserem visitar, quiser conhecer, quiser entender, quiser trabalhar lá, procura a gente, fala com a gente. Vem pra Globo. Acesso Vem pra Globo. Esse podcast aqui tá lá no nosso canal do Vem pra Globo, né? Se vocês tiverem interesse na área, por favor, procurem a gente que estamos lá a recebê-los. Obrigado aí. E aí, Paula? Bem, gente, foi um prazer estar aqui falando um pouquinho do Efeitos Especiais para vocês. É um prazer estar aqui representando as mulheres. E é um prazer também estar aqui representando as engenheiras e engenheiros e o time de efeitos especiais e soluções. É isso. Boa! Agora o homem onipresente, né? Que está em todo lugar, fazendo tudo. Max. Mad Max. Mad Max aí. Obrigado pela participação. Gente, eu que agradeço pela participação aí, da gente poder abrir um pouquinho mais sobre o que é o mundo dos efeitos especiais e agradecer pelo tempo que vocês nos deram e nos permitiram que adentrassem as casas, aos ouvidos, aos rádios, às telas de celular e de computador, para poder estar ouvindo um pouquinho mais sobre esse mundo tão maravilhoso que eu me encantei, me apaixonei há 16 anos atrás e até hoje estou aí e pretendo ficar por muito mais tempo. Valeu, gente. Obrigado. Boa. Lucas, uma honra, um prazer dividir mais uma vez essa mesa contigo. Eu que agradeço, Felipe. Queria mandar o Harry Ho para a galera na nossa abertura de hoje. Deixei ele para trás, mas Vanessa, Harry Ho para todos nós. Agradecer a presença aí da galera que participou com a gente hoje. Dizer que, cada episódio que passa é um orgulho maior trabalhar aqui nessa empresa. A gente sempre se apaixona, conhece histórias incríveis aí de cada grupo que vem participar com a gente. E convidar todo mundo para ouvir a gente nas nossas plataformas, Deezer, Spotify, YouTube, o canal do Vem Pra Globo. Ficou interessado em fazer parte desse grupo? A gente está no LinkedIn, está no YouTube, a gente tem o nosso canal da Globo para contratações. Então, pessoal, obrigado aí mais uma vez, nos vemos na próxima. Boa, Luquita. Isso aí, galera. Então é isso. Acho que o Lucas já falou tudo. Obrigado por ter assistido a gente. Se você gostou, tá ouvindo qual é a sua plataforma de áudio preferida aí, segue a gente para receber notificação de próximos episódios. Se você prefere assistir a gente, estamos no YouTube agora, no canal do Vem Pra Globo, tá ok? Já se gostou, se inscreve lá também, dá um like nesse episódio e também ativa o sininho para receber notificações de futuros episódios também. É isso, galera. Valeu, até a próxima.